Não é de hoje que a marcação do Grêmio no escanteio tem falhado. Essa marcação individual, a gente tem sofrido muito com isso. Se vocês se lembrarem lá naquele 5-0, aquele fatídico, aquele trágico 5-0 contra o Flamengo, em 3 gols aconteceram coisas bem parecidas com a de ontem. O Grêmio insiste num modo de marcação no escanteio que não tem dado certo. Mas isso só foi um ponto da nossa derrota no primeiro jogo da final. Tá começando agora o vídeo de hoje, tu já sabe, já vai deixando o teu like aí que eu te garanto que tu vai gostar do vídeo. Não do resultado, mas o teor dele tu vai acabar gostando. Eu sou Eduardo Andriotti, @EduAndriotti, essa aqui é a Rádio Pachola. Já deixa teu like, te inscreve, olha os nossos planos de membros e tudo mais. Compartilha, comenta, faz todo aquele negócio que isso nos ajuda e muito. Gurizada, o primeiro jogo da final de ontem começou com uma escalação que eu gostei. Eu achei interessante, principalmente a troca de goleiro, achei corajosa a troca de goleiro. E o Grêmio, ao meu ver, no início do jogo, antes do jogo, tinha a minha aprovação em relação à escalação do Grêmio. Eu iria com o Alisson, eu iria com o Jean-Pierre, eu iria com o Pipê, com o Diego Souza, enfim, com o Marco, o Matheus. Enfim, o Grêmio eu acho que foi bem escalado. Mas dentro do campo que a gente viu foi um Palmeiras com uma marcação muito forte, uma marcação que se sobressaiu e muito ao ataque do Grêmio e nos prendeu demais. A gente viu o time do Grêmio no primeiro tempo com um meio de campo bem encaixado, Matheus, Michael, Jean-Pierre jogando mais recuado, e aqui a gente tem que entender que o Jean-Pierre tem que jogar mais recuado quando joga Matheus e Michael, porque a gente precisa desse revezamento de funções entre eles. Então o Jean-Pierre acaba jogando mais recuado, acaba se sacrificando em função desse esquema tático, porque a gente não tem aquela figura de uma marcação mais sólida. Enfim, o Grêmio precisava, tendo um meio campo mais compactuado, um meio campo que estava trocando passes, o Grêmio precisava muito dos lados e não foi o que aconteceu. Diogo Barbosa e Pepê por um lado, o Alisson e o Vitor Ferraz pelo outro não conseguiram desempenhar tais funções e o Grêmio acabou ficando preso na marcação do Palmeiras. Então tu vê o Grêmio com muito toque de bola, toque de bola, toque de bola, toque de bola. Daí chegava no último terço do campo, que é o terço que tu vai definir, não conseguia chegar com força porque os dados não auxiliavam e o Grêmio acabou só tendo 2 chances pelo meio em 2 chutes de longa distância do Alisson. Aliás, teve 3, teve um chute que o Jean-Pierre pega muito mal na bola, isola a bola, mas numa tabela que até foi boa, e foi isso que o Grêmio conseguiu fazer no primeiro tempo. O Palmeiras, na sua disposição tática, né, segurando muito o ataque do Grêmio e saindo rápido no contra-ataque, fazendo essa característica que eles têm principal deles, que é a transição da defesa para o ataque. Eles são muito bons nisso, eles têm uma marcação muito forte, eles fizeram isso no primeiro tempo, tanto é que o gol deles sai mais ou menos nisso, né, cara? A gente tem um lance logo após aquela falta que o Diego Souza faz do Gustavo Gomes, que na transmissão eu achei que não foi falta, mas depois eu vi agora que sim, o Diego Souza faz a falta no Gustavo Gomes. O Matheus Henrique faz uma grande jogada e acaba, né, tendo a falta no Gustavo Gomes. Logo em seguida, o Matheus Henrique também vem de grande jogada. Daí quando tem a passagem do Vitor Ferraz pela direita e não toca no Vitor Ferraz, ele acaba trazendo para o meio e acaba perdendo a bola. Ou seja, ele deixa de fazer o simples e acaba perdendo a bola. E o que acontece? Transição do Palmeiras. Principal recurso do time palmeirense, essa transição que origina o escanteio. E daí no escanteio, aquilo que eu falei na introdução desse vídeo, o Grêmio sofre muito quando tem esse X no escanteio. Tu pausa o lance, tu vê o Paulo Miranda na marcação do Gustavo Gomes e o Kahneman na marcação do Felipe Melo. Então tem Felipe Melo, o Kahneman, Gustavo Gomes e o Paulo Miranda. O Gustavo Gomes sai daqui e vai para frente. Quando ele vai para frente, o Paulo Miranda vai acompanhar ele, mas aí tem o Felipe Melo e o Kahneman. Ele bate nos dois, não consegue acompanhar. Aí o Gustavo Gomes sozinho, velho.
Não tem, não tem. Ainda que dá a sensação de que o goleiro poderia ter pego, eu acho meio sacanagem botar na comanda do Paulo Vitor esse gol. Ainda que dê essa sensação de que a bola foi meio em cima dele, mas foi da entrada da pequena área. Eu não acho que ele tinha que ter saído naquela bola, estava longe para ele sair. É difícil, cara. O Gustavo Gomes subiu muito, ele sobe muito bem e faz o gol do Palmeiras e mais uma vez nesse erro de marcação defensiva do Grêmio no escanteio, coisa que aconteceu muito, como eu falei lá na introdução do vídeo, no jogo contra o Flamengo no fatídico 5-0. Enfim, o Palmeiras consegue ainda mais um lance na transição onde poderia ter feito o segundo gol, onde o Luiz Adriano, num drible de corpo sem a bola, ele mata o Paulo Miranda por total. Isso aí acontece muito, porque a zaga do Grêmio fica muito exposta, né? A zaga do Grêmio não tem aquela proteção na frente da zaga, então qualquer lance que tenha de ataque do time adversário acaba expondo a zaga e realmente sacrifica o zagueiro, né, cara? O Paulo Miranda toma um drible de corpo do Luiz Adriano, muito inteligente, sem a bola, ele faz que vai, mas não vai, Paulo Miranda fecha para o meio, ele abre mais para a meia esquerda e recebe a bola cara a cara com o goleiro e acaba perdendo o gol. O Palmeiras perdeu a chance de fazer 2-0. O segundo tempo volta com um Palmeiras muito mais confortável, um Palmeiras que está com 1-0, está com a vantagem fora de casa e arma uma linha de 5 defensiva. A sua linha defensiva fica com 5 jogadores e o Grêmio continua tentando, mas sem a qualidade pelos lados, sem o PP e mais uma noite triste do PP, né? O Alisson ainda limitado, batendo no teto, o Vitor Ferraz sem ajudar, o Diogo Barbosa sem ajudar, o Grêmio continua com seus mesmos problemas, né? O Jean-Pierre mais recuado para ajudar o Michael e o Matheus Henrique, então o Grêmio continua sem conseguir incomodar o Palmeiras defensivamente. O Palmeiras tem mais uma chance e mais uma transição e mais um drible que o Paulo Miranda acaba tomando. Esse drible aí é meio complicado porque o Paulo Miranda está dentro da área, ele acaba tomando uma janelinha e o Palmeiras perde mais um gol. Então o Palmeiras faz uma partida que beirou a perfeição defensiva. O Palmeiras se portou muito bem, mesmo após a expulsão do Luan, que deu uma porrada sem justificativa no Diego Souza. Ele até pede desculpa, fala que não sabe por que aconteceu isso. E realmente, cara, na hora do jogo ali, às vezes faz umas bobagens, mas enfim, problema deles. O Renato acaba botando tardiamente o Ferreira e aí que o Grêmio começa a ter lampejos de ataque. Porque uma coisa que o PP deveria ter feito foi que o Ferreira fez quando entrou. O Ferreira entra com ímpeto, o Ferreira entra com sangue no olho, o Ferreira entra tentando dar dribles, porque a solução do Grêmio era assim na individualidade. Porque o Grêmio não conseguia o passe de quebrar as linhas, porque o Grêmio não tinha opções pelo lado. O Grêmio precisava dessa individualidade, dessa coragem de tentar o drible para tentar chegar no gol do Palmeiras. E foi o que aconteceu. O Grêmio teve as suas melhores chances, ainda que bem poucas, através da individualidade do Ferreira. O Palmeiras fez uma partidaça, cara, uma partida que me lembrou muito aquela partida deles contra o River, que foi um 3-0, mas não foi um 3-0 de um time atacando, botando bola na trave, não. Foi um 3-0 de um time muito consistente defensivamente e que saía com muita inteligência para o ataque, saía na boa, e isso quase se repetiu ontem. O Palmeiras teve 2 grandes chances que podia ter feito 3-0 e não fez. O que eu tirei de lição desse jogo? Que o Grêmio tem que jogar mais, que não tem nada perdido. Eu acredito sim no título, mas o Grêmio precisa muito mais dos lados. Eu cheguei no meu Twitter a colocar, aliás, me segue lá, @eduandriotti, eu coloquei que eu jogaria com Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Cortez, Lucas Silva e Michael, Ferreira, Jean-Pierre, PP e Diego Souza. Eu faria por aí o meu time. Sinceramente, não sei o que o Renato vai fazer. Até pelo que andam falando aí, eu não acredito que o Ferreira vá jogar de titular. Mas enfim, isso é assunto para o decorrer da semana. E eu encerro por aqui a minha participação de hoje. Já tenho 10 minutos falando desse vídeo aí, né? Sabe quando a gente começa a falar de Grêmio, a gente não para mais. Eu quero saber da tua opinião, o que tu achou da minha opinião, o que tu achou do Grêmio e o que tu espera
para essa grande decisão de domingo. Eu sou Eduardo Andriotti, essa foi a minha opinião de hoje e amanhã eu estou de volta no Redação a partir das 10 horas da manhã. Um forte abraço a todos e é o Grêmio.